Eu nunca imaginei que o amor pudesse se transformar em desconfiança. Durante anos eu fui a esposa dedicada, a mulher que fazia tudo dar certo dentro de casa enquanto ele vivia como se o mundo fosse dele. Mas quando comecei a perceber mudanças estranhas, perfume novo, mensagens escondidas, sorrisos que não eram para mim, meu coração entendeu antes da minha mente. Havia outra pessoa. A verdade veio como um golpe silencioso. E o pior não foi descobrir a traição, foi perceber que ele achava graça nisso. Foi aí que algo dentro de mim despertou, e nada mais seria como antes. Naquela noite, eu não gritei, não quebrei nada, não fiz escândalo. Eu apenas observei meu marido entrar pela porta com a mesma cara de sempre, como se não tivesse passado horas mentindo, como se não tivesse acabado de sair dos braços de outra mulher. Ele me deu um beijo rápido no rosto e foi direto para o banheiro cantarolando. E eu fiquei ali, parada, sentindo uma mistura de raiva e nojo crescer dentro de mim. Porque não era só traição, era desprezo. Era ele acreditando que eu era tão cega, tão boba, tão dependente, que nunca perceberia. No dia seguinte, enquanto ele dormia, o celular vibrou em cima do sofá. A tela acendeu e a mensagem apareceu como uma facada. Amei ontem, seu cabelo estava perfeito. Meu corpo gelou. Meu coração pareceu afundar no chão. Eu li aquela frase tantas vezes que as letras começaram a borrar. E o mais cruel foi entender que ele não estava apenas me traindo. Ele estava se exibindo. Ele estava orgulhoso. Orgulhoso do cabelo, do charme, da mentira. E eu ali, vivendo como se fosse esposa, quando na verdade eu era apenas a mulher que cuidava da casa para ele ter liberdade. Foi então que meus olhos foram parar no pote do creme de cabelo dele. Aquele creme que ele tratava como ouro. Ele passava todos os dias com paciência, como se fosse um ritual sagrado. Um homem que nunca ligou para nada de repente vivia para manter o cabelo impecável, talvez para agradar a amante. Eu fiquei encarando aquele pote por alguns segundos e senti algo mudar dentro de mim. Não era só tristeza. Era uma frieza que eu nunca tinha sentido. Uma decisão silenciosa. Um pensamento perigoso. Se ele quer tanto ser perfeito, então eu vou mostrar o preço da perfeição. E naquela mesma tarde, eu comprei cola forte e pó descolorante. Quando cheguei em casa, minhas mãos tremiam. Eu sabia que aquilo podia dar errado. Eu sabia que não era certo. Mas eu também sabia que ele estava destruindo meu coração sem nenhum remorso. Misturei tudo com calma, fechei o pote e coloquei no mesmo lugar. Depois sentei no sofá e esperei. E quando ouvi o barulho da tampa abrindo no banheiro, eu entendi que a partir daquele instante, a mentira dele tinha prazo para acabar. Porque o que estava prestes a acontecer não seria apenas um susto, seria o começo da queda. Quer descobrir o que aconteceu depois daquela tarde? Inscreva-se agora, ative o sininho e acompanhe cada reviravolta dessa história de traição, vingança e redenção. Você não vai acreditar no que vem a seguir. O dia que coloquei cola e pó descolorante no creme de cabelo do meu marido infiel, e ele acabou precisando ser socorrido. Meu nome é Elisa, tenho 36 anos, e por muito tempo eu achei que tinha uma vida normal. Não perfeita, mas normal. Eu e Renato éramos casados há 11 anos. Tínhamos um apartamento simples, contas pagas com esforço, e uma rotina previsível que, de certa forma, me dava segurança. Ele saía cedo, eu trabalhava em casa com vendas online, e à noite a gente jantava junto, assistia alguma coisa e dormia. Era isso. Até o dia em que eu percebi que a previsibilidade tinha virado disfarce. Renato começou a mudar devagar. Primeiro foi o perfume. Um perfume caro, diferente, que ele dizia ter ganhado de um colega do trabalho. Depois vieram as roupas novas, as camisas mais ajustadas, o cabelo sempre impecável. Renato nunca foi vaidoso daquele jeito. E quando um homem que mal se penteava passa a gastar 20 minutos na frente do espelho, alguma coisa está errada. Eu não disse nada no começo. Eu queria acreditar que era só uma fase. Talvez ele estivesse tentando se sentir melhor consigo mesmo. Talvez fosse estresse. Talvez eu estivesse exagerando. Mas aí veio a primeira mentira grande. Numa sexta-feira, ele disse que teria uma reunião até tarde. Eu fiz jantar e esperei. 11 horas, meia-noite, 1 da manhã. Quando ele chegou, trouxe um sorriso forçado e um cheiro que não era dele. Um cheiro doce, de shampoo feminino. Eu perguntei se estava tudo bem. Ele respondeu rápido demais. Tá, amor, só trabalho.
Ele tomou banho e deitou, virando de costas. Eu fiquei olhando para o teto, sentindo um peso que eu não sabia nomear. No dia seguinte, enquanto ele dormia, o celular dele vibrou em cima do sofá. Eu nunca fui de mexer nas coisas dele. Sempre achei que confiança era o mínimo. Mas naquele momento, minha mão foi sozinha. A tela acendeu. Uma mensagem apareceu. Amei ontem. Seu cabelo estava perfeito. Eu senti o coração desabar. Não foi um grito, não foi um choro imediato. Foi como se alguém tivesse arrancado um pedaço de mim em silêncio. Eu li a mensagem várias vezes, esperando que minha mente encontrasse outra explicação, mas não havia. Renato estava me traindo. E pior, estava se achando maravilhoso fazendo isso. Eu devolvi o celular no lugar e fui para o banheiro. Me olhei no espelho e vi uma mulher cansada, com olheiras, cabelo preso de qualquer jeito. E então eu entendi a verdade cruel. Enquanto eu construía uma vida, ele construía uma mentira. Naquele dia, eu não confrontei. Eu não fiz cena. Eu não gritei. Eu apenas observei. E dentro de mim, algo começou a mudar. Uma chama silenciosa. Eu não queria vingança. Eu queria justiça. Eu queria que ele sentisse, nem que fosse por um segundo, a humilhação que eu estava sentindo. E foi quando eu reparei no pote do creme de cabelo dele, sempre no banheiro, como se fosse um tesouro. Renato amava aquele creme. Dizia que deixava o cabelo no jeito. Era quase sagrado. Eu olhei para o pote e, pela primeira vez, sorri. Não um sorriso de alegria. Um sorriso perigoso. Passei os dias seguintes vivendo como se nada tivesse acontecido. Eu cozinhava, lavava roupa, respondia mensagens de clientes e sorria para Renato como sempre. Por dentro, eu estava em guerra. Cada vez que ele pegava o celular e virava a tela para baixo, eu sentia o sangue ferver. Cada vez que ele inventava uma desculpa para sair, eu anotava mentalmente. Ele não imaginava que eu estava observando cada detalhe. Renato tinha um ritual. Toda manhã ele tomava banho, secava o cabelo e passava o creme com cuidado, penteando para trás com uma precisão ridícula. Depois ele passava perfume e ia trabalhar como se fosse o rei do mundo. Aquela vaidade toda me dava nojo. Um dia, enquanto ele estava no trabalho, eu fui até uma loja de cosméticos e comprei um pote de pó descolorante. Não era nada caro. A moça do caixa até perguntou se eu ia fazer luzes. Eu sorri e disse que era para um teste. No caminho para casa, passei em uma papelaria e comprei uma cola forte, daquelas transparentes, usadas para artesanato. O tipo que seca rápido e gruda rápido também. Quando cheguei em casa, coloquei as sacolas em cima da mesa e fiquei olhando para elas como se fossem armas. Eu sabia que aquilo era errado. Eu sabia que podia dar problema. Mas eu também sabia que Renato estava destruindo minha vida com frieza. E ninguém dizia que traição era menos perigosa. A traição não deixa cicatriz na pele, mas deixa na alma. Eu não queria machucar ele de verdade. Eu queria assustar. Queria humilhar. Queria que ele se visse ridículo. Abri o armário do banheiro e peguei o creme dele. Era um pote grande, quase cheio. Eu senti o cheiro forte e enjoativo. Era o cheiro do novo Renato. O Renato que eu não reconhecia. Com uma colher, comecei a mexer o creme. Depois despejei um pouco de cola. A mistura ficou mais espessa. Eu mexi devagar, tentando não fazer bagunça. Em seguida, coloquei o pó descolorante aos poucos. O creme começou a mudar de cor, ficando mais claro, quase branco. Meu coração batia tão rápido que eu parecia estar cometendo um crime. Talvez eu estivesse, mas naquele momento eu não conseguia parar. Quando terminei, fechei o pote com cuidado e coloquei exatamente no mesmo lugar. Ninguém notaria. Olhei para minhas mãos. Estavam tremendo. Eu lavei tudo, limpei a colher, joguei fora o restante e respirei fundo. A partir daquele momento não tinha volta. A noite chegou e Renato voltou como se fosse o homem mais inocente do mundo. Me deu um beijo rápido no rosto e foi direto para o banho. Eu sentei no sofá fingindo assistir televisão, mas meu ouvido estava atento. Eu ouvi o barulho do chuveiro, depois o secador, depois o silêncio. E então ouvi a voz dele, do banheiro. Amor, cadê meu creme? Meu estômago deu um salto. Eu gritei de volta fingindo calma. Tá no mesmo lugar de sempre! Alguns segundos depois, ouvi o som da tampa abrindo. Meu coração parecia bater na garganta. Renato começou a passar o creme no cabelo. Eu conseguia imaginar cada movimento.
E então ele soltou uma risada. Nossa, esse creme tá diferente e tá mais forte. Eu mordi o lábio para não rir. Ele terminou, saiu do banheiro e passou por mim com o cabelo brilhando demais. Ele não percebeu nada. Ainda não. Mas eu sabia que a cola ia secar. E o pó descolorante ia começar a agir. Eu fui dormir naquela noite com um medo estranho e uma expectativa cruel. Porque eu sabia que a manhã seguinte seria inesquecível. No dia seguinte, acordei antes do Renato. Eu não consegui dormir direito. Meu coração parecia correr uma maratona dentro do peito. Fiquei deitada olhando para o teto, ouvindo a respiração dele. Ele dormia tranquilo, como se não tivesse destruído a confiança de uma mulher que dedicou anos a ele. Quando o despertador tocou, ele levantou como sempre, foi ao banheiro e começou o ritual. Eu fiquei na cama, fingindo preguiça, mas ouvindo tudo. O chuveiro, o secador, o pote abrindo. E então, silêncio. Um silêncio longo. Depois ouvi ele pigarrear. E em seguida, um "ai" abafado. Eu me levantei e fui até a porta do banheiro, mas não entrei. Eu perguntei: "Tá tudo bem?" Renato respondeu rápido demais: "Tá sim, só caiu um pouco no olho." Eu voltei para o quarto, mas fiquei atenta. Alguns minutos depois, ele saiu do banheiro com uma expressão estranha. O cabelo dele estava mais claro, quase alaranjado, como se tivesse tomado sol demais. Ele tentou disfarçar, penteando para trás, mas dava para ver que algo estava errado. "Nossa, seu cabelo tá diferente", eu disse, fingindo surpresa. Renato passou a mão na cabeça e franziu a testa. Acho que o creme tá mais forte. Deve ser lote novo." Ele pegou o celular e tirou uma foto no espelho. A cara dele mudou. Eu vi o medo se instalar. Ele tentou mexer no cabelo para ajeitar, mas os fios não se moviam direito. A cola começava a endurecer. Renato puxou uma mecha e fez careta. "Que porcaria é essa?" Ele correu para o banheiro e abriu o chuveiro de novo. Começou a lavar o cabelo desesperado. Eu fiquei na porta observando. A água escorria, mas o cabelo dele não soltava. Pelo contrário, parecia que estava grudando mais. Renato esfregava com força, e o pó descolorante começava a irritar o couro cabeludo. Ele começou a reclamar. Tá ardendo! Tá ardendo muito!" Eu fingi preocupação. "Você quer que eu compre outro produto?" Ele não respondeu. Só continuou esfregando. Quando saiu do banho, o cabelo dele estava uma mistura de branco, laranja e cinza. Algumas partes pareciam queimadas, e o pior, estavam duras, como se tivessem virado plástico. Renato olhou para mim e eu vi pânico. "Elisa, isso não sai." Eu coloquei a mão na boca fingindo choque. "Meu Deus, você colocou alguma coisa diferente?" Ele olhou para o pote e cheirou. Depois apertou com os dedos. A textura estava estranha. "Alguém mexeu nisso." Eu dei de ombros. "Só você usa." Renato ficou parado, encarando o creme como se fosse uma traição também. Eu quase ri. Ele pegou o celular e ligou para um salão. A cabeleireira mandou ele ir imediatamente. Ele saiu correndo, sem nem tomar café. Eu fiquei sozinha no apartamento e senti uma mistura de vitória e culpa. Era engraçado ver ele desesperado, mas eu também sabia que aquilo poderia sair do controle. Horas depois, ele voltou, e quando eu vi, percebi que o problema era maior do que eu imaginava. Renato entrou com um saco plástico na cabeça, como se estivesse escondendo o cabelo. "O que aconteceu?" eu perguntei. Ele jogou o saco no sofá e revelou a cabeça. O cabelo estava grudado em blocos. Algumas partes tinham sido cortadas, mas a cola segurava tudo como cimento. Ele estava vermelho, suando, com olhos irritados. A mulher do salão disse que isso parece cola. "Cola, Elisa! Quem colocou cola no meu creme?" Eu levantei as sobrancelhas. "Eu não sei. Deve ter sido defeito." Renato começou a andar de um lado para o outro. "Isso tá queimando! Tá queimando minha cabeça!" Ele tentou puxar o cabelo e gritou de dor. Eu senti um arrepio. A vingança tinha passado do ponto. Renato se sentou no chão e começou a chorar de raiva. "Eu vou ficar careca. Eu vou perder meu cabelo." Eu observei aquela cena e, pela primeira vez, percebi o quanto ele era ridículo. Ele não chorava por mim. Não chorava pelo casamento. Chorava pelo cabelo. E isso me deu uma certeza. Eu não tinha perdido nada valioso. Ele já tinha se perdido há muito tempo. Renato não teve escolha. A dor no couro cabeludo aumentava, e o cheiro do descolorante misturado com cola começou a ficar insuportável.
Ele tentou passar óleo, tentou shampoo anti-resíduos, tentou vinagre. Nada funcionava. Cada tentativa parecia piorar. A cola endurecia mais, e a pele dele ficava vermelha, irritada, como se estivesse queimando. Eu fingia ajudar, mas por dentro eu sabia. Aquilo não ia resolver em casa. No final da tarde, Renato começou a reclamar de tontura. Ele dizia que a cabeça estava quente demais. Eu vi ele se olhar no espelho com desespero, e ali eu percebi que a humilhação estava completa. O homem que se achava o galã agora parecia uma caricatura, mas o destino ainda tinha mais para entregar. Renato recebeu uma ligação. Eu ouvi quando ele atendeu. Era uma voz feminina do outro lado, doce, preocupada. Amor, você vem hoje? Eu senti o estômago revirar. Ele desligou rápido, mas eu já tinha ouvido o suficiente. Ele ainda estava falando com ela, mesmo com a cabeça pegando fogo. Eu olhei para ele e perguntei: quem era? Renato engoliu seco. Colega do trabalho. Eu sorri. Colega que chama de amor? Ele ficou pálido. Por alguns segundos o silêncio foi pesado. Renato tentou inventar outra mentira, mas não conseguiu. Ele abaixou a cabeça. Elisa, não é o que você tá pensando. Eu ri. Uma risada curta, amarga. É exatamente o que eu tô pensando. Ele tentou se aproximar, mas eu recuei. Não encosta em mim. Você não tem o direito. Renato começou a chorar e dizer que foi um erro, que foi só uma vez. Eu não acreditei. Traição não nasce do nada. Traição é escolha repetida. Enquanto ele tentava se justificar, ele coçava a cabeça e gemia de dor. Até que ele começou a ficar sem ar, como se estivesse entrando em pânico. Eu preciso de ajuda, ele disse desesperado. Eu olhei para ele e, apesar de tudo, eu não queria ver ninguém morrer por causa de um creme. Eu peguei o celular e liguei para o serviço de emergência. Quando a equipe chegou, a cena foi surreal. 2 socorristas entraram no apartamento e olharam para Renato com expressão de espanto. Um deles perguntou: "O que aconteceu com o senhor?" Renato tentou explicar, mas parecia envergonhado. "Passei um produto no cabelo e... grudou." O socorrista olhou para o outro e quase riu, mas se controlou. Eles examinaram o couro cabeludo e perceberam que havia queimadura química. "Isso precisa de atendimento médico agora." Renato ficou mais pálido ainda. Os vizinhos começaram a abrir as portas e olhar. Eu vi Dona Marta, do 302, cochichando com o marido. Vi o síndico olhando curioso. Renato foi colocado na maca com um lençol cobrindo parcialmente a cabeça, mas mesmo assim dava para ver o cabelo duro, manchado, grudado como pedra. A humilhação foi pública. No elevador, ele evitava olhar para qualquer pessoa. Eu acompanhei até a ambulância. Antes de entrar, Renato me segurou pelo braço e sussurrou: "Foi você, né?" Eu olhei nos olhos dele e respondi baixo: "Eu não precisei colocar cola no seu creme para você se destruir. Você fez isso sozinho." Ele ficou em silêncio. A ambulância fechou a porta e partiu. Eu fiquei ali na calçada com o vento batendo no rosto e senti algo que eu não sentia há anos: liberdade. Mas eu sabia que ainda não era o fim. Renato voltaria. E quando voltasse, a verdade teria que ser dita inteira. Renato ficou internado por uma noite. O médico disse que a irritação no couro cabeludo era séria e que ele poderia ter queimaduras permanentes se continuasse tentando arrancar o produto em casa. Fizeram limpeza, aplicaram pomadas e recomendaram cortar o cabelo. Quando ele voltou no dia seguinte, entrou em casa com um boné e um olhar de ódio misturado com vergonha. Ele não disse nada por alguns minutos. Apenas sentou no sofá e respirou pesado. Eu estava na cozinha preparando café, como se fosse um dia comum. Quando levei a xícara até ele, Renato empurrou minha mão. O café caiu no tapete. "Para de fingir", ele disse. Eu coloquei a xícara na mesa e respirei fundo. "Eu não tô fingindo, só tô vivendo." Renato tirou o boné devagar. Metade do cabelo dele tinha sido raspada. A outra metade estava curta, irregular, e ainda com manchas claras. Ele parecia um estranho. "Você me humilhou", ele falou com a voz baixa. Eu dei uma risada amarga. "Humilhação? Você sabe o que é humilhação? É descobrir que o homem que dorme do seu lado está se entregando para outra e depois volta para casa e beija sua testa como se fosse santo." Renato tentou retrucar, mas eu continuei. "Eu vi a mensagem.
Eu ouvi a ligação. Não adianta mentir. Ele abaixou a cabeça. E então, como se estivesse cansado de carregar, ele confessou. Eu tô com outra há 6 meses. 6 meses. A palavra me atingiu como um soco. Eu senti meu corpo gelar, mas minha mente ficou clara. Eu não chorei. Eu não gritei. Eu só perguntei. Quem é? Renato engoliu seco. Uma mulher do trabalho, a Patrícia. Eu respirei fundo. E por que não foi embora então? Renato apertou os punhos. Porque eu não queria perder o conforto. Você cuida de tudo. Você faz comida, paga contas, organiza. Eu só precisava de diversão. Aquilo foi pior do que a traição. Foi desprezo. Foi crueldade. Eu senti uma lágrima cair, mas não de tristeza, de revolta. Então eu sou a sua empregada? Renato levantou as mãos, tentando se justificar. Não foi isso que eu quis dizer. Eu me aproximei e olhei bem no rosto dele. Foi exatamente isso que você quis dizer. Você só não teve coragem de falar antes. Ele começou a dizer que estava arrependido, que foi um erro, que ia terminar com ela. Eu não acreditava. Arrependimento dele não era por mim. Era porque o cabelo dele virou motivo de piada. Renato ficou famoso no prédio. Todo mundo comentava. E eu sabia que isso estava corroendo o ego dele. Eu me sentei na frente dele e falei com calma. Renato, acabou. Ele me encarou. Acabou o quê? Acabou nós. Eu não vou mais viver assim. Ele riu nervoso. Você tá dizendo isso por causa do meu cabelo? Você enlouqueceu. Eu respirei fundo. Não. Eu tô dizendo isso porque eu acordei. Renato levantou, alterado. Você acha que vai fazer o quê? Vai me expulsar? Eu olhei ao redor. Essa casa também é minha. Eu trabalhei pra isso. Eu paguei metade de tudo aqui. Ele me encarou, sem saber o que responder. E então, pela primeira vez, eu vi medo nele. Medo de perder o controle. Você vai se arrepender, ele disse. Eu sorri. Eu já me arrependi por anos. Agora é sua vez. Renato saiu batendo a porta do quarto. Eu fiquei sozinha na sala e respirei. Minha vida estava quebrando, mas ao mesmo tempo, estava começando. Os dias seguintes foram estranhos. Renato evitava olhar para mim. Ele dormia no sofá e passava a maior parte do tempo fora. Eu sabia que estava com Patrícia. Eu sabia que estava tentando se sentir homem de novo, depois da humilhação. Mas eu não me importava mais. Eu estava ocupada reconstruindo minha dignidade. Eu fui até um advogado. Levei documentos, comprovantes, contas. Descobri que eu tinha direito ao apartamento, direito a uma parte justa. Eu não seria jogada fora como se fosse nada. Quando voltei para casa, Renato estava na sala com o boné na cabeça. Ele me olhou com ironia. Foi fazer fofoca? Eu respirei fundo e respondi. Fui cuidar do meu futuro. Ele riu. Você acha que consegue sem mim? Eu olhei para ele e senti pena. Renato, você não percebe? Eu já vivi sem você por muito tempo. Eu só tinha você dentro de casa, mas não tinha você comigo. Renato ficou em silêncio. A frase pareceu atingir mais do que qualquer grito. Naquela noite, Patrícia apareceu no prédio. Eu vi quando ela desceu do carro, elegante, de salto, com um sorriso arrogante. Renato foi encontrá-la no portão. Eles discutiram. Eu ouvi ela gritar. Você virou motivo de piada. Eu não vou ficar com um homem que parece um palhaço. Eu fiquei parada atrás da cortina, observando. Renato tentou segurá-la, mas ela empurrou. Eu só queria diversão, Renato. Você agora é problema. Ela entrou no carro e foi embora. Renato ficou parado, com a cabeça baixa. O homem que achava que estava no controle foi descartado como lixo. Ele subiu para o apartamento e entrou sem dizer nada. Sentou no sofá e começou a chorar. Choro feio, pesado, de quem percebe tarde demais. Eu olhei para ele e por um segundo senti compaixão. Não porque ele merecia, mas porque eu sabia como era sentir o chão sumir. Renato me olhou com olhos inchados. Ela me deixou. Eu respondi sem emoção. E você achou que ela ia te amar? Ele ficou em silêncio. Então disse: eu destruí tudo. Eu assenti. Destruiu. Renato tentou se aproximar. Elisa, me dá mais uma chance. Eu me levantei e fui até a janela.
Olhei a rua, as pessoas, a vida acontecendo lá fora. Renato, você não quer uma chance comigo. Você quer voltar a ter conforto. Quer voltar a ter alguém que te suporte. Mas eu não sou mais essa mulher. Ele chorou mais. Eu não sei viver sozinho. Eu virei para ele e falei com firmeza. Então aprenda. Porque eu aprendi a viver sendo sozinha mesmo estando casada. Aquela frase foi o ponto final. Renato ficou quieto. Na manhã seguinte, ele arrumou uma mala. Antes de sair, ele me olhou com vergonha. Eu nunca pensei que você fosse capaz. Eu respondi, nem eu. Ele foi embora. Quando a porta fechou, eu senti um peso sair do meu peito. Eu não estava feliz. Eu estava livre. A separação não foi fácil. Renato tentou dificultar tudo no começo, mas a realidade foi maior. Ele não tinha como provar que eu não contribuí. Eu tinha registros, contas, transferências. Eu tinha anos de esforço documentados. E mais do que isso, eu tinha coragem. Eu fiquei com o apartamento. Ele levou algumas coisas e foi morar de aluguel. No início, eu tinha medo das noites. O silêncio parecia gritar. Mas aos poucos eu comecei a preencher esse silêncio com vida. Eu mudei os móveis de lugar. Troquei a cor da parede. Comprei plantas. Abri as janelas. Era como se eu estivesse expulsando o passado com cada detalhe novo. Eu voltei a cuidar de mim. Cortei meu cabelo, comprei roupas que eu gostava e parei de pedir desculpas por existir. Comecei a sair com amigas que eu tinha deixado de lado. Voltei a rir de verdade. Um dia, encontrei Dona Marta no elevador. Ela olhou para mim e disse: "Você tá diferente. Tá mais bonita." Eu sorri e respondi: "Eu tô mais viva." Renato tentou mandar mensagens depois. Algumas pedindo desculpas, outras ameaçando. Eu bloqueei. A paz que eu tinha conquistado era sagrada. Meses depois, eu soube que ele estava trabalhando em outro lugar, tentando recomeçar. Soube também que ainda usava boné. O cabelo demorou para crescer. E, sinceramente, eu não sentia prazer nisso. Eu sentia apenas que a vida tinha devolvido para ele um pouco do que ele causou. Numa tarde de domingo, eu sentei na varanda do apartamento, com um café na mão, olhando o céu alaranjado. Eu pensei em tudo que passei. Pensei na Elisa que chorava em silêncio, que aceitava migalhas, que se culpava por não ser boa o bastante. E então eu percebi, a traição dele não dizia nada sobre meu valor. Dizia sobre a falta de caráter dele. Eu não precisei destruir ninguém para me reconstruir. Eu só precisei enxergar a verdade. E quando a verdade aparece, a gente não consegue mais fingir. A vida não ficou perfeita, mas ficou leve. E eu aprendi a maior lição de todas. Às vezes, a dor é a porta que a gente precisa atravessar para encontrar liberdade. E eu atravessei. Não como vítima, mas como mulher que finalmente se escolheu. Meses depois, eu olhei meu reflexo no espelho e finalmente reconheci a mulher que eu tinha perdido. Eu não era mais a esposa que aceitava migalhas. Eu era alguém que aprendeu do jeito mais doloroso que amor não se implora, se escolhe. Renato seguiu a vida dele carregando as consequências do que fez. E eu segui a minha, carregando algo muito maior: coragem. A dor não desapareceu de um dia para o outro, mas virou força. E foi aí que eu entendi: a verdadeira vingança não é ferir, é superar. Se você quer descobrir como essa história termina e o que aconteceu depois do socorro, deixe seu like, se inscreva no canal e comente. Eu escolho a mim.